Salve, salve! O Dialéticas está de volta e depois de a gente falar sobre os podcasts em Portugal, a gente volta hoje a falar sobre o Brasil e sobre uma questão que talvez seja pouco falada na mídia. Se fala muito sobre crise no jornalismo, sobre fechamento de jornais, mas pouco se fala sobre a crise no jornalismo regional, os jornais locais, os jornais de proximidade, o jornal da cidade, da região. E hoje a gente vai falar com 3 professores e pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina que fizeram um projeto muito interessante chamado GPS JOR, que no final do ano passado saiu um livro publicado pela Universidade Federal de Santa Catarina a respeito desse projeto. São os professores Jacques Mick, Rogério Cristofoletti e Samuel Lima. Jacques, Rogério e Samuel, sejam muito bem-vindos ao Dialéticas. É um prazer ter vocês para discutir esse tema que quem já conhece o podcast sabe é também tema da minha área de pesquisa. Obrigado pelo convite, Giovanni. Parabéns pelo podcast. Jacques? Alegria estar com você e vamos trocar ideias sobre esse livro, o resultado dessa pesquisa que nos consumiu aí 6 anos de investigação. É um prazer, Giovanni, estar com você e poder contribuir também com as suas reflexões e do público que acompanha o programa, o podcast. Bom, esse projeto começa em 2015, quando nós, na Universidade Federal de Santa Catarina, resolvemos empreender uma investigação coletiva para tentar dar uma contribuição para a expansão do conhecimento, do que se sabe sobre as razões e também os desafios que cercam o tema da crise do jornalismo no mundo e particularmente aqui em Santa Catarina. O nosso ponto de partida da investigação era, em primeiro lugar, a ideia de que a crise do jornalismo foi investigada já sob muitas perspectivas, mas que entre os aspectos que, enfim, era importante investigar mais, estava justamente o modo como a crise refletia no jornalismo local, em cidades médias, assim, nas quais a informação jornalística vinha perdendo protagonismo, vinha perdendo espaço com o fechamento de veículos, etc., sem que a gente soubesse muito bem se as razões da crise eram idênticas ou distintas daquelas que afetavam os grandes veículos e as grandes comunidades. Então, a gente concebeu um projeto que tem uma inovação metodológica importante, era uma investigação participativa, que envolvia tanto pesquisadores dos variados níveis de formação, graduação, mestrado, doutorado, professores já qualificados, inclusive um pós-doutorando, mas também a sociedade de uma comunidade específica. E aí nós resolvemos fazer uma experiência piloto no município de Joinville, uma cidade que fica no norte de Santa Catarina, tem 500 mil habitantes, é um polo econômico, industrial importante aqui nesse estado, que fica no sul do Brasil, e é uma cidade que, ao longo dos anos 2000, perdeu muito da sua vitalidade informativa. Houve primeiro um processo de concentração da propriedade da mídia, em que alguns dos títulos jornalísticos tradicionais da cidade foram incorporados por outros grupos de mídia, e depois, por conta desse movimento de concentração, houve uma redução do alcance, da importância, da radicalidade, da qualidade informativa desses veículos. E isso acabou por, na perspectiva dos especialistas, deteriorar a qualidade da informação naquele município. Então, a gente escolheu fazer a pesquisa lá. A pesquisa também é uma inovação do ponto de vista do arranjo institucional. A gente fez o estudo a partir da cooperação de 3 universidades, a UFSC, aqui em Florianópolis, na época ainda não tinha um campus em Joinville, o IELUSC, a Associação Educacional Luterana Bom Jesus IELUSC, lá de Joinville, e a Universidade Estadual de Ponta Grossa, do Paraná. Então, tivemos pesquisadores de 3 universidades diferentes colaborando nessa investigação. E aí, a gente também inovou em termos de uma pesquisa multimetodológica. Nós procuramos fazer uma pesquisação envolvendo não só o universo acadêmico, mas também a participação ativa da sociedade, e usamos um conjunto de técnicas combinadas de pesquisa para viabilizar a pesquisação. Então, fizemos vários surveys, 2 surveys, fizemos também sessões de debate abertas à comunidade, fizemos entrevistas em profundidade, fizemos grupos de trabalho, e mais ou menos umas 2.600 pessoas participaram desse conjunto de iniciativas. Foi um momento importante que nos ensinou muito sobre a própria pesquisação, e que nos revelou aspectos até então que a gente acha pouco explorados
na reflexão sobre a crise do jornalismo. Basicamente, entre as nossas descobertas principais, acho que a gente pode destacar o fato de que a crise do jornalismo é um elemento complexo, né? Algo que só se pode compreender não sob uma chave simplória do tipo, é uma crise do modelo de negócios, etc., mas sob uma chave de fato complexa e em que muitos fenômenos se entrecruzam, né? É uma crise que a gente interpreta usando o conceito de governança, né? A gente procura usar esse conceito para dar conta das relações entre as pessoas que fazem o jornalismo, não só os jornalistas, mas todas as pessoas que operam na produção do jornalismo e os seus variados públicos, não apenas o público de leitores, mas as pessoas que produzem sentido sobre o jornalismo, os stakeholders, também anunciantes, financiadores do jornalismo, agentes políticos e outros agentes sociais que se interessam pelo jornalismo. Então, a gente procura compreender o jornalismo como um discurso que é cercado de interações sociais, basicamente como um fenômeno que tem a ver com relações sociais. Usando essa estrutura teórico-metodológica, a gente procurou compreender como o jornalismo perdeu o protagonismo na sociedade de Joinville e como seria possível retomar esse protagonismo a partir de arranjos que pusessem em contato sob nova chave jornalistas e outras pessoas que fazem o jornalismo e os públicos a que ele se destina. Então, nós conseguimos, usando esse conceito, apontar todo um conjunto de inovações que, eventualmente combinadas, podem representar um avanço ou a possibilidade de constituição de novos padrões de confiança e de relação entre os jornalistas e seus públicos, pensando basicamente 4 dimensões, né? A primeira dimensão é a dimensão editorial, que diz respeito ao que o jornalismo deve publicar, quais são os temas, o que ele deve escrever, sobre o que ele deve falar, as suas pautas propriamente, também o seu modo de apuração, que tipo de vozes devem ser privilegiadas na cobertura. Numa segunda dimensão, é uma dimensão de gestão e organização, ou seja, qual é o tipo de estrutura, de propriedade, de controle que deve ser exercida sobre a organização jornalística, de modo a que ela tenha uma conexão melhor com a sociedade. Uma terceira dimensão é a dimensão de circulação, tem a ver com, ou de engajamento, tem a ver com o modo como as organizações jornalísticas se relacionam com seus públicos, no sentido de multiplicar o alcance das informações que são publicadas nas mídias, usando redes sociais, etc. E a última dimensão, que resulta das anteriores, é a dimensão de sustentabilidade, tem a ver com o modo como coletivamente devem se prover os recursos para que um jornalismo de qualidade possa ser feito, a partir, então, de novas práticas nas dimensões anteriores, né, ou anteriormente mencionadas, dos sistemas de governança do jornalismo com seus públicos. Então, a gente concluiu nesse estudo, depois de 5 anos, 6 anos de investigação, todo um conjunto de novas possibilidades de inovação, tanto na governança editorial, quanto na governança de engajamento e circulação, na governança de gestão e controle, e na dimensão de sustentabilidade da governança, que podem ser agora experimentadas localmente, né, por novas organizações jornalísticas, tanto pelas organizações jornalísticas tradicionais que queiram se refazer, se reinventar, quanto por novas organizações jornalísticas que se queiram criar a partir dessas novas bases, desses novos fundamentos, que não deixam de lado o jornalismo como ele se constituiu historicamente, mas que entendem que vivemos uma nova fase de circulação das informações em sociedades complexas e que, portanto, certas práticas que foram consideradas ou incorporadas como tradicionais ou normais no jornalismo devem ser, então, reinventadas ou repactuadas entre jornalistas e seus públicos. Então, basicamente, é essa tese que a gente formula nesse estudo. Espero que os meus colegas possam completar ou corrigir qualquer equívoco nessa minha síntese. Não poderia ter sido feita uma síntese melhor. Foi um desafio, né, fazer essa pesquisa, não só pela dimensão que ela alcançou, mas nós aprendemos muito no próprio fazer da pesquisa, na busca de liderar uma equipe tão grande, envolvendo pesquisadores de diversos níveis e de experiências distintas,
e também instituições distintas, né? A maior parte de nós, ou pelo menos mais da metade dos pesquisadores, está em Florianópolis, que fica ali, né, a 2 horas e meia de Joinville, a outra parte mora em Joinville, então havia uma série de logísticas que a gente precisou contornar para executar bem esse trabalho. É um trabalho que tem início lá em 2015, ele começa, né, a ser desenvolvido em 2015, e nós efetivamente passamos a ter apoio do CNPq em 2016, para uma pesquisa de 2016 a 2020, e a gente concluiu efetivamente lançando o livro no ano passado. Como o Jacques apontou, são 6 anos da nossa vida em que a gente se lançou essa aventura. Então, a síntese que o professor Jacques apresenta é absolutamente completa, né, de todo o percurso do estudo. Eu queria destacar apenas 2 coisas. Uma, o conceito central, né, da pesquisa é o conceito de governança social aplicada ao jornalismo. Pensar essa repactuação, essas novas formas de relação entre jornalismo e os públicos, né, os jornalistas e os públicos, né, falando do jornalismo no sentido geral, a gente parte, então, desse conceito de governança que basicamente tem a ver com um conjunto de arranjos, né, legais, culturais, institucionais, que determinam o que as organizações jornalísticas poderiam ou podem fazer, quem as controla, então, a questão do poder central, né, como esse controle é exercido e como são distribuídos, né, os riscos de retorno das atividades que o envolvem, né, que envolve o jornalismo. Então, na verdade, temos esse cenário de um novo hábito de consumo de informação, essa crise que é múltipla, né, multivariada, não está apenas ligada à ideia de que a publicidade na internet ou o modelo de negócios, né, pensando o modelo de empresa como o modelo tradicional, né. Então, tem nessa perspectiva de observação, né, o fato de que a crise é uma crise de relacionamento com esses diversos públicos. Por isso, a gente já aponta de início que não iria buscar uma solução mágica focada na ideia de que, bom, precisamos de sustentabilidade financeira para os novos negócios, né, do jornalismo na internet, local, né, focada na ideia da produção para atender aquele município de Joinville, aquela região de Joinville, que é o maior município do estado de Santa Catarina. Então, basicamente, era só para acrescentar a questão do conceito, né, e dizer que o percurso foi, de fato, tentar entender, né, quais as novas bases dessa relação, dessa interação, que pudesse resgatar, né, um pouco mais de proximidade, né, do jornalismo com os seus públicos, especialmente o público leitor, o público que consome a notícia no cotidiano. Bom, achei muito interessante que vocês falaram sobre fazer uma pesquisa sobre esse assunto não é trazer uma solução mágica. E algumas pessoas já me fizeram perguntas parecidas quando eu falo que estudo modelos de negócios no jornalismo. Mas eu gostaria de saber, a minha primeira pergunta, vocês entrevistaram muita gente, né, público, anunciantes, vários outros setores da sociedade, além de jornalistas, de ex-proprietários de jornais. Eu gostaria de saber o que vocês perceberam de diferença na visão que essas pessoas têm sobre esses problemas do jornalismo. De um lado, a sociedade civil e do outro, os agentes ligados à comunicação. Essa é uma das descobertas acho que mais interessantes da nossa pesquisa, é de que há poucas diferenças no modo como os diferentes agentes produzem representações sobre o jornalismo. Isso, eu escrevi um paper sobre isso com Felipe Pontes, pesquisador da Universidade Estadual de Ponta Grossa, justamente procurando dar conta do que, inicialmente, a nossa hipótese era de que haveria diferenças de conceito entre os diferentes tipos de pessoas que a gente investigou em relação ao jornalismo. Mas as diferenças foram muito pequenas. Na verdade, o jornalismo conseguiu, ao longo dessa sua história aí de 2 séculos, conseguiu consolidar uma imagem social sobre aquilo que ele é.
e mesmo as pessoas com muito pouca formação, mesmo pessoas que circulam fora do jornalismo, que têm uma conexão quase periférica com o jornalismo como discurso, partilham de algumas convicções comuns, de algumas ideias comuns sobre o que seja o jornalismo. Então, de fato, você tem razão, nós fizemos 21 entrevistas exploratórias na fase inicial da pesquisa, depois fizemos mais 23 entrevistas em profundidade com diferentes tipos de público, e a síntese que a gente produziu sobre isso, que está nesse artigo, tem a ver justamente com essa ideia de que o jornalismo é um discurso forte sobre si próprio. Ele construiu um discurso forte sobre si próprio, e o problema da crise do jornalismo, ou dos desafios que o jornalismo enfrenta, não está aí. No fundo, a questão-chave está menos em que o jornalismo seja ou não seja um portador de uma informação relevante para a sociedade. A maior parte das pessoas acha que realmente é importante, que o jornalismo não deve desaparecer ou não foi substituído por outras formas de informação. O ponto é que o modo como o jornalismo se organiza em várias sociedades, inclusive na brasileira, como uma empresa privada que frequentemente põe interesses particulares adiante dos interesses públicos, entre outras razões, mina fundamentalmente a relação de confiança entre os indivíduos e os jornalistas que trabalham nessas organizações. Além disso, a gente percebe que há um processo de transformação da vivência política que tem levado ou conduzido a uma passionalização das relações políticas, o que acaba por reduzir um pouco o espaço, digamos assim, ideológico em que o jornalismo se inseriu quando surgiu, do modo como nós o conhecemos, em mais ou menos 1830, 1840, quando ele criou para si os compromissos com pluralidade e diversidade de pontos de vista. Hoje, em várias sociedades, inclusive a brasileira, há uma parte importante da população que prefere não ser informada por canais que sejam compromissados com pluralidade ou com diversidade de informação. E, pelo contrário, preferem ser informadas por canais que têm engajamento ideológico explícito. Essa é uma situação nova, recente, e que ajuda a explicar enormes dificuldades de mídias jornalísticas que querem ser plurais. Entendendo que quando a gente diz mídias jornalísticas que querem ser plurais, a gente está pensando em mídias que efetivamente querem ser plurais e não naquelas que usam, que mobilizam uma imagem de pluralidade para fazer um jornalismo que, no fundo, é orientado ideologicamente. Então, para complicar, num contexto de polarização ideológica, organizações jornalísticas que mobilizam valores clássicos da profissão, mas que os conspurcam em sua prática cotidiana, não ajudam a criar novas relações de autêntica confiança entre os jornalistas e seus públicos. Então, a gente acha que um desafio fundamental para o futuro é um desafio de natureza organizacional, ou seja, é preciso imaginação coletiva para criar outras formas de organização do trabalho jornalístico que permitam favoreçam maiores relações de confiança dos jornalistas com os seus públicos. Enquanto isso não surgir, os jornalistas continuarão fazendo o seu trabalho da melhor maneira, do modo como conseguem fazer, às vezes em arranjos organizacionais muito hostis, e enfrentando a desconfiança da sociedade. Bom, outra coisa que me chamou a atenção, vocês estiveram na cidade de Joinville, que é, para quem não conhece, já foi dito aqui, é a maior cidade de Santa Catarina, e que hoje não tem um jornal diário. Eu sou de Blumenau, que é a terceira maior cidade de Santa Catarina, que também não tem mais um jornal diário. E Florianópolis, que é a capital, acho que tem um hoje apenas, né? O Notícias do Dia. Ou seja, nós temos hoje as três maiores cidades de Santa Catarina sem jornal diário. O que vocês, nesses 6 anos de pesquisa sobre o jornalismo local, vocês perceberam isso? Por que o jornalismo, o formato que está em decadência, ou nós temos, o problema ali também foi a questão do monopólio de uma empresa que depois deixou de lado, que gerou isso? Por que nós temos hoje 2 cidades tão importantes como Blumenau e Joinville sem um diário impresso? Olha, a pesquisa ela não enfocou propriamente, né, não objetivou propriamente responder essa questão, mas
observando os últimos anos, a gente percebe que esse não é um fenômeno isolado em Santa Catarina, né? A gente percebe que há um esvaziamento em muitas praças, em Portugal, no Brasil, em outras partes, o esvaziamento de muitas praças que são importantes do ponto de vista econômico, político, né? Por uma série de razões. Marcadamente porque a iniciativa privada, que é quem majoritariamente ocupa, né, o controle dos meios de comunicação, decide, né, realizar seus lucros e abandonar e mudar de segmento e por aí vai. Isso não significa que esses públicos não fiquem carentes da informação, né? O que essa tendência provoca é a agudização, né? Se torna um problema muito mais complicado o dos desertos de notícia. Né? No Brasil, a gente tem projetos como o Atlas da Notícia, que tenta mapear. Os desertos de notícia são o quê? São localidades onde não há jornalismo local, onde não há cobertura de Câmara Municipal, da Assembleia, né? Dos buracos de rua, dos problemas mais cotidianos. Então, isso acaba, do ponto de vista informacional, gerando uma carência, do ponto de vista social, ajuda a flexibilizar ou a fragmentar mais aquela sociedade, do ponto de vista da sua participação cidadã, né, do seu engajamento na resolução coletiva de problemas que são coletivos, né? E, claro, isso também está envolvido não só com uma crise jornalística, por isso que eu rechaço a ideia de que é um modelo em decadência, né? Isso não significa que seja um modelo em decadência. Me parece uma aposta econômica de alguns agentes econômicos, né, para outras coisas. Isso sem contar em questões mais estruturais, né? A gente está mergulhado numa economia da atenção, onde as grandes plataformas digitais acabam não só drenando os recursos que antes subsidiavam o jornalismo profissional, como também acabam drenando a atenção, o tempo das pessoas em termos de consumo. Outra coisa que chamou a atenção, quando vocês conversaram com os públicos, né, com os leitores, ou possíveis leitores em Joinville, uma coisa que já tinha visto em outros lugares, o público reclamando de um certo distanciamento do jornal, né? É como se o jornal não conseguisse responder os anseios, o jornal não tivesse verdadeiramente próximo, né? Isso não é uma coisa de hoje, né? Isso não é a primeira vez que a população reclama do jornalismo nesse sentido de, tipo, o jornalismo local não está sendo tão local. O que está acontecendo? Por que a gente discute esse assunto já há tanto tempo? Já se falou em técnicas aí, o jornalismo público dos anos 90, o jornalismo participativo, e esse problema continua existindo. Parece que a população não se sente, às vezes, representada, ou ela realmente quer participar mais? Então, Giovanni, na pesquisa a gente identificou isso. 70% das pessoas manifestaram o desejo de participação. De que forma, né? Participando com sugestão de pauta, como fonte, eventualmente escrevendo, né? Mas aquele desejo de ocupar esse espaço, né? Ter uma significação no processo de produção, né? Ter a pauta da sua comunidade, do seu bairro, da sua região, né? De algum modo, né? Produzida, trabalhada, né? Pela imprensa, pelo jornalismo, né? Tem esse distanciamento, essa queixa é muito comum, né? Então, me parece que há algumas experiências feitas, por exemplo, na sua cidade, Blumenau, o Conselho, né, de Leitores do antigo, do falecido Jornal de Santa Catarina, era muito eficaz nesse sentido de captar essa crítica, né, difusa dos leitores, mas muito importante para balizar a atuação da redação e da própria empresa jornalística. O que acontece? Você tem, né, os espaços de comentário, né, os espaços de interação, né, mas esses comentários ou não são aproveitados ou se transformam em lixo ideológico, num bate-boca que é inócuo, né? Não há, de parte das empresas em geral, do mainstream principalmente, mas também das novas mídias, salvo exceções, essa preocupação de profissionalizar essa interação, né? De qualificar essa interação, de fato de perceber isso. Quando a crítica vem, né? Quando a crítica vem de um setor organizado, por exemplo, né? Os movimentos antirraciais que dizem nós não somos representados nas pautas de vocês, a gente só aparece
na acusação de bandido, né? Como bandido, toda pessoa negra é potencialmente um bandido, né? Mesmo que mora no condomínio há 12 anos, no condomínio, né, de classe média, e encontre, desgraçadamente, um militar com uma arma na mão para tirar a vida do sujeito, como aconteceu, né, recentemente no Rio de Janeiro, um militar da Marinha que matou, né, um vizinho seu de condomínio chegando do trabalho às 11 horas da noite. Então, tem essa queixa, mas também a gente constatou na pesquisa, Jacques e Rogério, me corrija se eu estiver equivocado, que as pessoas foram 543 respondentes, né, de um survey tradicional em papel em domicílio, né? A pesquisa quantitativa, Giovanni, deu conta disso, né? A gente treinou, o Jacques treinou um grupo de estudantes de jornalismo da Faculdade de EUSC Joinville e fomos aos bairros parametrizados pela metodologia, né, de pesquisas eleitorais no município. Então, a gente fez um survey com essa quantidade de respondentes, com a margem de erro de 4,2, né, e 95% de grau de confiança, portanto, uma base estatística sólida. Essas pessoas disseram: nós não queremos substituir o jornalista. Não tem esse papo de jornalista cidadão e tal. Eu não quero apurar, eu não sei escrever texto, não me interessa fazer isso. Eu quero ser ouvido como cidadão, eu quero ser ouvido como alguém que participa do processo, né? De uma sugestão de pauta que eu possa fazer e que possa ser acatado, de um texto que eu mande e possa ser eventualmente publicado. Enfim, várias formas de participação. É claro que depois a gente vai falar da questão financeira, que foi o aspecto que eu me ocupei com a Lívia Vieira, né? E tem um percentual, né, pequeno, mas tem, né, de pessoas que disseram: não, eu ponho a mão no bolso e posso participar também financeiramente do processo. Então, me parece que há um potencial enorme a ser explorado. O que as empresas de jornalismo precisam fazer é organizar, né, maneiras, usando a tecnologia, para que elas consigam captar essa manifestação de diferentes formas de participação que o público quer, talvez para superar essa crise que o Jacques se referiu no início. Acho que posso acrescentar só um aspecto, né, nisso que o Samuel falou, que é basicamente o seguinte: as organizações jornalísticas não levam a sério as possibilidades de participação do público, entende? Não há dinâmicas sistemáticas de aproveitamento das formas de participação do público que já são consagradas. Quer dizer, frequentemente o público entra nas notícias, aponta erros, ou faz críticas que são pertinentes em relação ao conteúdo das notícias, e essas observações permanecem no ar. Ninguém está lá em condição de dizer: não, aqui, realmente vamos corrigir a matéria, ou interage, ou acolhe a contribuição do público. De fato, há uma discrepância entre certo tipo de engajamento que já existe e a incapacidade das organizações de mídia de dar conta desse engajamento, e o engajamento que pode existir e que, portanto, ainda nem foi sequer cogitado pelas organizações de mídia sobre como lidar com ele. Inclusive, só dois pontos. O Samuel falou sobre a situação do Jornal de Santa Catarina, do Conselho do Leitor. Eu trabalhei no Jornal de Santa Catarina na época que tinha, e realmente fazia estrago, vamos assim dizer, tinha impacto. Talvez as pessoas fora não sabiam, mas a palavra do Conselho do Leitor tinha sim influência na redação. Havia essa situação. E sobre o que o Rogério falou de desertos de notícias, eu comecei um mapeamento em Portugal sobre isso. São 57, agora 61 conselhos dos 308 municípios de Portugal. Ou seja, esse problema começa a crescer também no lado de cá. Esse é um fenômeno, acho que, de todos os países do Ocidente. Mas ainda sobre essa questão da participação do público, o Remedia Lab, que é o projeto de mídia local que eu faço parte em Portugal, ele também fez um inquérito só que com os jornalistas da região centro e apontou uma coisa muito interessante: os jornalistas não gostam muito de participação do público. Foi essa a conclusão que a gente está vendo. Não há muito interesse, não é apenas não estão fazendo, não é porque não querem, a gente viu em vários casos é porque não gostam mesmo da presença dos públicos no processo de construção da notícia. Eu queria saber agora, fazer essa mesma pergunta em relação a como vocês viram isso dos profissionais da imprensa em Joinville. Olha, parece um comportamento que se repete em outros lugares, né? Há um conjunto de resistências culturais dentro da categoria que né, simplesmente se coloca refratária à participação.
E há um comportamento um pouco ambíguo mesmo, né? Se, por um lado, os jornalistas falam que, olha, o meu meio promove a participação, queremos a sua participação, participe conosco, né? Na prática, eles são resistentes a isso, por uma série de questões, né? Primeiro, ainda boa parte da categoria alimenta, né, fantasmas e uma imagem, né, de sistema perito e sistema único de informação, que, né, hoje, ou pelo menos há 20 anos, a gente sabe que, né, isso não se verifica. Também há essa é uma categoria profissional que está sempre muito sobrecarregada, precarizada, então o jornalista tem que pensar, eu tenho que fazer a minha parte, ainda tenho que, né, me relacionar com o público, gerar engajamento, né? Então, as organizações jornalísticas, elas precisam, de alguma maneira, prover os seus profissionais, criar estruturas que facilitem esse diálogo. O Jacques falou em algum momento, né? Isso está muito claro no livro, na pesquisa, né? É necessário que a gente repactue com os públicos uma nova relação, mais horizontalizada, menos escalonada, né? Afinal, o público, né, hoje, ele tem muitos outros acessos de informação, muitos outros acessos de participar do processo de comunicação, então, ele pode simplesmente prescindir daquele veículo que não abre o diálogo, que não é dialógico com ele. Né? Então, e por outro lado, os profissionais também precisam, de alguma maneira, se abrir. Né? Isso significa o quê? Ser mais transparentes com seus procedimentos, né, de obtenção da informação, as organizações serem mais transparentes, por exemplo, com os seus guias editoriais, com seus princípios editoriais, com as formas de sustentação, né, do seu trabalho, eventuais conflitos de interesse. Quer dizer, a gente está num momento em que essas mudanças são bem-vindas, né? Em que há uma disposição do público de participar, em alguma medida, ou de, se não fazer o trabalho do jornalista, como apontou o Samuel, ao menos ter uma outra posição, que não seja uma posição subalterna, passiva, né, diante do processo jornalístico. E os profissionais precisam também, assim como as organizações jornalísticas, horizontalizar esse debate, né? Conversar mais. Mas então, talvez seja necessário repactuar, ter um pacto que envolva o jornalista, o dono da empresa e o público, né? Porque o que a gente vê, na verdade, muitas vezes é o quê? É o dono do jornal, às vezes ou só o editor, o diretor da redação, dizendo, não, nós temos agora uma sessão, você pode procurar o jornalista. E aí acontece que aconteceu num evento que foi o Encontro Nacional de Jornalistas dos Meios Regionais, promovido pela UB, que o pessoal estava falando em grandes projetos e grandes ideias, e chegou uma jornalista e disse, eu trabalho sozinho num semanário, eu tenho que fazer tudo. Então, esse pacto tem que ser, também tem que ter uma melhora na conversa entre os donos e os jornalistas nessa pactuação, né? Giovanni, se me permite um minutinho apenas para fazer a síntese daquilo que a gente observou nas entrevistas, nas pesquisas, na coleta de dados, né, quantitativa, no survey e tal, um resumo que a gente publicou no livro, tá? Como o público gostaria de participar. Só alguns aspectos bem rapidamente. 1. Gostariam de um veículo que adote as ideias vindas da comunidade. 2. Querem cobertura mais aprofundada dos temas clássicos do jornalismo e novos temas ou editorias nos veículos jornalísticos. Foi apontado uma série de assuntos, né, que há carência de cobertura. 3. Apontam que a linha editorial poderia ser construída de forma coletiva, com a participação, por exemplo, de um conselho de leitores nessa decisão. 4. Destacam que os conteúdos devem ser mais aprofundados, principalmente os desenvolvidos para a veiculação na internet. 5. Defendem que os jornais criem canais de diálogo efetivo, isso que o Jacques falava, com o público, ou seja, é preciso deixar claro de que formas as contribuições podem chegar até a redação. E por aí vai, entendeu? Quer dizer, você tem esse anseio de participação e não encontra eco do outro lado. E percebe, Giovanni, como é poderosa, desculpa, Jacques, interromper, é poderosa a ideia de uma governança social, né? Quer dizer, não é apenas um rótulo, né? Claro que em certas situações as organizações jornalísticas poderão usar como uma estratégia de marketing. Não, mas é uma mudança, uma alteração profunda nesse diálogo para
tomada de decisão, aponta novos rumos, né? Dirimir, né? Diluir conflitos e por aí vai. Jacques? Eu queria acrescentar um aspecto que eu acho que tem a ver com o modo como você se reporta às organizações jornalísticas, Giovanni. Eu acho, e já aponto isso já há bastante tempo, que um limite dramático para a operação jornalística reside justamente na sua forma como empresa, ok? Eu acho que o caráter comercial do jornalismo é algo que põe em questão e que permanentemente entra em conflito com a finalidade social e a identidade do jornalismo como algo que serve ao público, entende? Enquanto o jornalismo for conduzido como uma empresa que visa lucro, ele terá relações de tensão com os públicos a que ele deve servir. Então, algo que eu acho que é um aspecto central da nossa investigação aponta para, de um lado, certa legitimidade da forma empresa em regimes capitalistas como esse que a gente vive. As pessoas não imaginam ou não inventam a priori uma forma alternativa da empresa para a organização jornalística, mas elas reconhecem claramente que entre os fatores que afetam a qualidade da informação, a propriedade, o interesse do proprietário é um dos principais. Na verdade, o interesse do proprietário é visto como um dos principais fatores de viés da notícia local, mais ainda do que o interesse do anunciante. De modo que há, mesmo de uma maneira muito rudimentar, na parte de leitores com pouca escolaridade, a percepção de que quem paga a banda, né, escolhe a música. E essa percepção é uma percepção que afeta, ou que incide diretamente sobre o caráter organizacional do jornalismo. Nós temos trabalhado muito fortemente com a hipótese de que algo que explica a longevidade da crise do jornalismo tem a ver com o modo como ele permanece sendo levado ou tocado como uma empresa privada, quando tantos elementos parecem indicar que outras formas de organização, seja cooperativa, seja sem fins lucrativos, seja sob a forma de fundação ou associação, podem ser mais fecundas do que a da empresa privada que obedece uma finalidade de lucro. Ô, Jacques, eu até vou depois reservar uma parte do programa para falar exclusivamente sobre esse negócio da administração. Mas eu tenho uma pergunta, até daqui a pouco tu vai ter que sair, a gente vai encerrar o episódio dessa quinta-feira. Mas eu tenho uma pergunta que tu comentou antes sobre a questão da polarização política, que no caso do Brasil é muito mais acentuado até, né? Nós vivemos um período de polarização, que as pessoas querem uma opinião já com a sua ideologia, com as suas ideias. Como a gente faz então essa repactuação para os públicos nessa situação? Como ter um jornalismo participativo, com a população participando, por exemplo, na construção da linha editorial, se a população hoje está nessa guerra política, cada vez mais engajada em grupos políticos? Então, a questão é saber em que medida nós teremos um sistema em que prevalece o que a gente pode chamar de pluralismo interno, que é um sistema marcado por organizações que têm compromisso com ouvir vários tipos diferentes de opinião e dar conta dessas diferenças de opinião dentro da sua publicação, ou o que nós podemos chamar de pluralismo externo, que é um sistema em que várias organizações comprometidas com um determinado tipo de ideologia circulam num ambiente e rivalizam entre si. No Brasil, a pesquisa do Instituto Reuters do ano passado demonstrou que mais ou menos metade da população prefere receber notícias de mídias que são com as quais ela se identifica ideologicamente. Essa é a taxa mais elevada entre 18 países em que o estudo foi feito. Então, é uma situação particular, essa que nós vivemos no Brasil. Ainda assim, o Brasil é um país muito grande, com 200 milhões de habitantes. Se metade das pessoas gostam de mídias plurais, ainda assim nós temos 100 milhões de pessoas com as quais dialogar. Então, eu acredito que no futuro a gente vai ter uma situação de tensões, né, que vai prevalecer durante muito tempo, uma tensão entre comunidades que permanecem acreditando no ideal do pluralismo interno, e comunidades que já desistiram da ideia de pluralismo interno e que, portanto, preferem apostar em veículos comprometidos com uma identidade política clara. Isso, no caso do Brasil, se explica pela nossa história política recente, em que foi traumatizada e fissurada por um engajamento editorial claro de mídias políticas que levaram a
a um efeito, a um tipo de violência sobre a vontade, da vontade política da população manifestada em eleição. Claramente, quando se destituiu Dilma Rousseff do poder em 2016, produziu-se um fenômeno com o efeito da mídia que afetou dramaticamente a nossa esperança no regime democrático e a confiança de grande parte dos eleitores no equilíbrio das instituições. E isso explica, de um lado, o problema, e do outro lado do problema é explicado pelas demais consequências desse fenômeno. Nos anos que se seguiram, com a colaboração explícita ou com a colaboração implícita da mídia, produziu-se um governo de extrema-direita que, fundamentalmente, destruiu a economia do Brasil, produziu uma imensa fome, produziu uma taxa enorme de desemprego, produziu uma carestia que está tornando a vida de todo mundo muito difícil. Então, esperar que as pessoas olhem para o sistema de mídia que ajudou a produzir esse fenômeno e não produzam a crítica e não digam, não, eu não quero mais esse tipo de mídia no Brasil, é ser muito ingênuo. Então, o Brasil vai viver durante muito tempo uma tensão entre um número de pessoas que vão acreditar ainda na possibilidade de reconstituir mídias jornalísticas que sejam efetivamente plurais, autenticamente plurais, e grupos importantes da população que já desistiram disso, que não veem razões para confiar nas mídias que eles e elas, as pessoas, reputam como traidoras dos princípios democráticos. Bom, o professor Jacques que teve que ir, e esse episódio também está acabando, mas é só a primeira parte. Na semana que vem, no dia 24 de fevereiro, a gente continua essa discussão sobre jornalismo local e sobre o livro GPS, Jornalismo Local, Serviço dos Públicos, dos professores da Universidade Federal de Santa Catarina. Espero vocês na próxima semana. O Dialéticas Podcast é uma produção independente criada por pesquisadores da área da comunicação com o objetivo de divulgar a produção científica na área das humanidades, sobretudo da comunicação. Este podcast não possui vinculação com nenhuma instituição e nem fins lucrativos. Você pode entrar em contato conosco pelos nossos canais de comunicação. Nosso site é o dialéticas.com, o nosso e-mail podcast@dialéticas.com. Estamos também nas redes sociais, @dialéticas no Instagram e no Twitter. No YouTube é @dialéticaspodcast.